Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 15º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, a primeira leitura contém um trecho do livro do Deuteronômio. Neste trecho se diz que é preciso observar todos os mandamentos e preceitos escritos na lei, que é preciso converter-se para o Senhor com todo o coração e com toda a alma. E esse mandamento, o mandamento de converter-se, não é difícil demais, nem está longe do teu alcance, não está lá em cima no céu, não está do outro lado do mar. Esse mandamento, esta palavra, está bem ao teu alcance, está na tua boca, para que possas pronunciá-la, e está em teu coração, para que possas cumpri-la. Nós temos a alegria de Deus ter se revelado para dizer qual é a sua vontade. E a vontade de Deus pode ser exigente, mas não é complicada. Os mandamentos do Senhor são muito simples. Se isso era verdade para o Antigo Testamento, com muito mais razão o é no Novo Testamento, quando a própria palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós temos uma palavra viva que assumiu a nossa natureza humana e agora se esconde sob a aparência de pão para nos alimentar. Hoje, com maior razão, dizemos: esta palavra está em nossa boca e em nosso coração. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala de Cristo como preexistente junto do Pai e Cristo depois da sua encarnação, quando ele se ofereceu ao Pai como expiação pelos nossos pecados. Cristo é o primogênito de toda a criação. Antes de tudo, Cristo já existia. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele existe antes de tudo e todas as coisas têm nele a sua consistência. Ele é superior e anterior aos anjos. E São Paulo dá aqui alguns coros de anjos: tronos, dominações, soberanias, poderes. Cristo é o primogênito de toda a criação. Mas ele também é primogênito da recriação. Quando o mundo foi recriado em Cristo, pela sua encarnação, pela sua paixão, morte e ressurreição, Cristo também foi o primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar dos mortos foi ele. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Na criação e na recriação de todas as coisas, Cristo é o primeiro. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Outro versículo da mesma carta diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus quis reconciliar consigo, por ele, todos os seres. Deus, entenda-se, Deus Pai, quis que toda a criação fosse reconciliada com ele, o Pai, por meio do seu Filho. Os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Se havia inimizade entre os homens e Deus, Cristo, homem, por meio do seu sangue, restabeleceu a amizade com Deus. Se toda a criação estava afetada pelo pecado, Cristo agora efetuou a paz entre todo o mundo criado e Deus. O Evangelho, tirado de São Lucas, traz a parábola do bom samaritano. Qual é o contexto? Um mestre da lei, um legista ou um jurista, se levanta e faz uma pergunta a Jesus para pô-lo em dificuldade. A pergunta é a mesma que fez o jovem rico, mas o jovem rico fez de bom coração. Este legista não. A pergunta foi esta: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ao jovem rico, Jesus respondeu: observa os mandamentos. Mas ao legista, como ele não estava com boa intenção, Jesus não respondeu, ele devolveu a pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Se ele é um legista, ele deve saber. E ele respondeu corretamente, citando o Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. E citando depois o Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus parabenizou a resposta. Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Mas
o legista ficou agora como que sem graça. Ele quis justificar-se por ter feito aquela pergunta. Então fez uma segunda pergunta: quem é o meu próximo, a quem eu devo amar? Para responder a essa pergunta, Jesus contou a história de um homem que ia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. E os assaltantes levaram tudo, espancaram-no e deixaram-no semi-morto na estrada. Passaram 3 pessoas naquela estrada. Essas pessoas são escolhidas de propósito. Um era um sacerdote. O sacerdote, pela sua função de oferecer sacrifícios, deveria ter tido, mais do que os outros, compaixão daquele homem. Ele viu, mas passou adiante. Depois passou um levita. O levita, embora não fosse sacerdote, pertencia à tribo de Levi, que é uma tribo sacerdotal, é uma tribo especial entre as 12 tribos. Também ele passou adiante. Por fim, chegou um samaritano. Do samaritano não se espera nada. O samaritano não é judeu, não pertence ao povo eleito. Os samaritanos eram considerados um povo bastardo, um povo que não entendia e não cumpria bem a lei de Moisés, um povo que era herege, um povo que era objeto de ódio pelos judeus. Lembre-se de quando Jesus foi conversar com a samaritana no poço de Jacó. Ela ficou assustada. Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E nesta parábola, o samaritano é o herói. Ele chega por último, mas é o único que, ao ver o homem que caiu nas mãos dos assaltantes, se aproxima. Ao se aproximar, ele faz curativos, derramando óleo e vinho nas feridas, coloca o homem no seu próprio animal, leva-o a uma hospedaria, cuida dele. No dia seguinte, pega 2 moedas de prata, entrega-as ao hospedeiro, dizendo: toma conta dele, o que gastares a mais, eu te pagarei na volta. Ele faz um serviço completo. O que ele podia fazer por aquele homem, ele fez. Aí Jesus perguntou ao legista: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O legista respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Quem é o meu próximo, então? Meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. O sacerdote e o levita passaram pelo mesmo lugar, mas não se aproximaram. O samaritano, ao passar por aquela estrada, aproximou-se. Jesus nos dá o dever de nos tornarmos próximos dos outros. Quando virmos alguém em dificuldade, devemos tomar a iniciativa de ir até ele, em vez de esperar que ele, envergonhado, venha nos pedir um favor. O amor toma a iniciativa. E quem está nesta situação deste homem que caiu nas mãos dos assaltantes pode ser uma pessoa cujas chagas e feridas sejam reais, mas invisíveis. Podem ser chagas profundas no coração. Ela não é capaz de se exprimir, as pessoas não são capazes de ver, mas ela está sofrendo muito. E ela precisa de alguém que lhe dê assistência. E não é pouca assistência consolar os aflitos. Doar a ele o seu tempo, fazer nele um serviço completo de assistência, que seja ouvir o que ele tem a dizer, ficar ao lado dele, oferecer-se a ele para que ele se recupere. Quem faz o apostolado pró-vida sabe o quanto que uma conversa, um conselho, uma proximidade, um aproximar-se, pode mudar a vida de toda uma mulher em desespero pensando em fazer aborto. O que vale para o aborto, vale para o suicídio também. Dom Manuel contava uma história de que certa vez ele estava no seu automóvel, ele não dirigia, mas tinha um motorista que dirigia. E por algum motivo, talvez por um impulso do seu anjo da guarda, ele disse ao motorista: estaciona aí. O motorista parou, ele saiu do carro e foi até uma casa. E naquela casa perguntaram: ué, alguém falou para o senhor? O que falaram para mim? Ah, devem ter contado para o senhor. Bem, se alguém me contou, não sei. Mas por que o senhor veio aqui logo agora? Para resumir a história, naquele exato momento, uma pessoa estava para se suicidar. E o Dom Manuel chegou, sem saber, para impedir aquele suicídio. E se ele não ouvisse a voz do anjo da guarda? E se ele deixasse para depois? Há certas coisas que exigem pressa. Nossa Senhora, quando recebeu do anjo a notícia de que a sua parenta Isabel estava grávida no 6º mês, diz o evangelista, ela foi às pressas, subindo as montanhas de Judá,
para visitar Isabel, que estava grávida, e prestar os seus serviços. Esse mandamento não está longe de nós, está ao nosso alcance, nós podemos praticá-lo. A santidade é feita de coisas pequenas. As obras de misericórdia, dar de comer, dar de beber, vestir, dar pousada, mas também dar um bom conselho, suportar com paciência a fraqueza do próximo, perdoar as injúrias, estão ao nosso alcance. E são estas obras que nos serão cobradas no dia do julgamento. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Jesus poderia acrescentar: estive em pânico e tu me consolaste. Estive muito aflito e tu me destes a mão. Estive sozinho e tu te aproximaste de mim. Estive inquieto e tu me devolveste a paz. Nossa Senhora é o modelo desta solicitude pelo próximo. Ao menos em 2 passagens ela se mostra assim solícita. Na visita a Isabel, de que nós já falamos, e na intercessão pelos noivos de Caná, quando eles tiveram falta de vinho na festa. Vamos pedir a ela e o seu castíssimo esposo São José que nos façam solícitos com o próximo, para que assim nós herdemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.